Bom, quando eu era criança, quando a gente estava crescendo, a gente sempre passava férias em algum lugar de praia. E eu sempre gostei de prancha, de bodyboard, de prancha de surf, essas coisas. Afinal, não aprendi a surfar, mas gostava muito de bodyboard. E aí, eu e meu irmão, a gente sempre ia pra praia de manhã e ficava o dia inteiro na praia, pegando onda, brincando. E isso me trazia uma grande alegria. E eu ficava muito feliz de ver competições na televisão, de bodyboard, e ver essas coisas. Gostava das manobras que os surfistas faziam. E depois a gente ia pra praia e a gente ficava tentando. Claro, criança, e a gente muitas vezes não conseguia, tomava uns caldos, mas era uma grande diversão, são momentos marcantes da minha vida. Até depois que eu escolhi ir para outra profissão, para outro lado, que foi o futebol. Minha primeira lembrança que eu tenho de futebol foi quando eu tinha 7 anos e morava em Cuiabá ainda. Minha mãe me levou até uma universidade e eu entrei para jogar com crianças muito maiores do que eu naquela época e acabei me destacando no meio deles e o professor ficou entusiasmado. Mas depois disso deu uma parada. Foi o único jogo, a única lembrança que eu tenho. E depois voltei a jogar futebol quando nós mudamos para São Paulo. Durante as aulas de educação física no colégio, eu comecei a jogar futebol e o professor viu que eu me destacava entre os alunos. Aí ele chamou minha mãe e falou: olha, eu aconselho a senhora a colocar o teu filho numa escolinha de futebol porque ele tem um talento diferenciado. Minha mãe aceitou o conselho do professor, me matriculou numa escolinha de futebol perto da minha casa e eu comecei a jogar aí ativamente, fazendo aulas semanais de futebol. O treinador dessa escolinha era treinador de um clube e ele levava os jogadores que se destacavam na escolinha para jogar no clube. Isso no Alphaville Tênis Clube em São Paulo. Joguei 1 ano dessa forma pelo Alphaville. No outro ano, nós nos mudamos de casa, fomos morar mais perto do estádio do Morumbi, onde é a sede do São Paulo. Meu pai ficou sócio do clube, do São Paulo Futebol Clube, e a partir daí eu comecei a jogar no São Paulo. Claro, a princípio como diversão, simplesmente pelo prazer de poder estar praticando um esporte. E aí eu comecei a jogar futebol pelo São Paulo, onde eu fiz toda a minha carreira, até que as coisas foram se tornando mais sérias. Com 15 anos, eu realmente falei, não, agora é isso mesmo que eu quero para minha vida, vou me dedicar muito para me tornar um jogador de futebol. E a partir daí, comecei a minha caminhada até que eu estreiei no profissional do São Paulo, quando eu tinha 18 anos. Deus é importante em todas as fases das nossas vidas. Eu acredito que na juventude tem um grande segredo espiritual. Você tem a força da juventude para transmitir essas experiências e dizer ao mundo realmente aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu tinha um grande problema físico quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Ou seja, quando eu tinha 14 anos, eu tinha o físico de 12 e jogava com adolescentes de 14 que tinham o físico de 14. Então, para mim, era uma grande dificuldade. Isso muitas vezes me constrangia, me fazia muitas vezes que treinadores não me colocassem para jogar. Isso tudo criou para mim grande dificuldade nesse meu período de adolescência. E eu muitas vezes chegava em casa triste, chegava em casa chateado. E um dia eu tive uma grande experiência com Deus. E estava voltando de um treino muito chateado, porque o treinador falou: olha, você tem que entender um pouco a situação, você tem esse problema físico, você é pequeno, é difícil muitas vezes de colocar para jogar e tal. E aquilo me deixou um pouco chateado porque não dependia de mim, era uma coisa que era minha genética. E aí, voltando para casa, eu conversando com a minha mãe e tal, explicando para ela, né, que eu estava chateado, triste, ela ligou a rádio e naquele momento o apóstolo deu uma mensagem na rádio e falou assim: você que se acha pequenininho, você que acha que não tem força, que você não consegue fazer nada, saiba que Davi era um pequeno pastor, Deus capacitou ele para vencer grandes gigantes. Então, fica tranquilo que, como Deus capacitou a Davi, Deus vai te capacitar para vencer grandes gigantes. E naquele momento, para mim, foi um choque, porque eu falei: ele está falando isso para mim, sou eu que estou aqui. Então, ele está falando isso direto para mim.
E eu tive naquele dia essa grande experiência de saber que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu era um adolescente e já sabia que Deus tinha esse cuidado comigo e falava comigo em toda e qualquer situação. Quando eu saí do Brasil em 2003, que eu fui vendido pro Milan, foi a primeira experiência da minha vida de que eu estava mudando de país. Então foi bem marcante para mim, porque eu estava deixando para trás parentes, estava deixando família, estava deixando amigos, estava deixando a Caroline, que naquele momento era minha namorada. Então foi uma transição assim muito forte. Eu estava realizando um sonho, porque um dia eu queria jogar num grande clube europeu, que nesse caso era o Milan. Só que eu estava deixando a minha terra, o Brasil, para ir realizar um sonho. E isso tudo foi um momento muito especial da minha vida, porque tenho muitas saudades do Brasil, né? Assim, saudades da terra, do povo, de ter contato com muitos amigos da minha infância, que eu cresci junto, que fazem parte da minha vida e da minha história. Estou aqui, hoje vivo na Europa, claro, realizando um sonho, aprendendo muita coisa. Eu acho que foi muito importante para mim também vir para cá. Eu cresci muito a nível pessoal, a nível profissional, claro, mas a nível de abrir mesmo a mente, a cabeça para outras coisas, eu acho que foi muito importante. Mas essa distância do Brasil sempre me marca muito, porque eu sinto essa saudade da minha terra. Eu jogo futebol desde os 8 anos de idade e o que mais me motivou a jogar futebol quando eu tinha essa idade era o amor que eu tinha pelo esporte, a diversão que era jogar futebol com os meus amigos e estar brincando e estar realmente fazendo uma coisa que eu gostava. E eu acho que o sonho de ser um dia um jogador de futebol. E graças a Deus até hoje essa motivação continua. Então a minha grande alegria é de estar entrando em campo, de estar fazendo algo que realmente eu me divirto, algo que realmente eu tenho muito amor em estar fazendo e algo que faz com que eu realize os meus sonhos. Eu acho que isso é um segredo de sucesso, é um segredo de que as coisas têm ido bem na minha carreira. Então, é mais ou menos essa a forma com que eu penso. Comecei a minha carreira no São Paulo em 2001. Meu primeiro jogo como profissional foi em janeiro, um jogo contra o Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo. Não a famosa final que eu acabei fazendo 2 gols, mas um jogo antes, que foi no meio da semana, que foi um 1-1 no estádio do Morumbi, um jogo que foi um jogo que não foi muito bom. E em agosto de 2003, eu fui vendido do São Paulo pro Milan, onde começou a minha história na Itália, um dos maiores clubes do mundo. E foi uma passagem de 6 anos na Itália com o Milan, uma experiência maravilhosa, um clube excelente, com um convívio familiar, com pessoas maravilhosas que trabalham no clube até hoje. Os jogadores com qual eu convivi ao longo desses anos me passaram muita coisa, aprendi muita coisa e acredito que também deixei muita coisa no Milan. E só tenho a agradecer pelo carinho, por tudo aquilo que o Milan fez na minha carreira. Jogos marcantes, conquistas excelentes. E aí chegou o ano de 2009 que a minha história com o Milan terminou. Fui vendido do Milan pro Real Madrid por um valor realmente alto. Eu acho que isso é uma honra de Deus, porque é uma gratificação que vem de Deus. E acabei sendo o terceiro maior negociação na história do futebol. Tenho visto por onde o Real Madrid passa, o que o Real Madrid move, como ele move as pessoas, como ele move tudo que gira ao redor do clube. Um time excelente, com uma estrutura maravilhosa, e agora espero ter muitos bons resultados com o clube.